Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira da novela Travessia, a Kiara vai complicar a vida do Ari. A jovem vai prestar depoimento à polícia sobre o atentado ao pai e dirá que o ex-marido só ganharia com a morte do magnata da construtora. Ela ainda pegará pesado, lembrando da noite do acidente como se ele tivesse mesmo colocado o artefato criminoso e explosivo no carro do sogro. A Kiara irá à delegacia com sangue nos olhos para relembrar o que aconteceu no momento em que seu pai sofreu o atentado. Naquela noite eu não desconfiei dele. Não desconfiei que ele tivesse nada a ver com o que aconteceu com meu pai. Lembro que a gente tinha marcado de jantar fora. Agora, quando eu lembro, aí eu já sinto diferente. O jeito dele, eu querendo sair, ele parecia que estava longe. Dava a impressão que estava esperando uma resposta. Falará ela abalada. Em seguida, a influenciadora lembrará que o Ari correu para o local do acidente sem deixar ninguém ir junto. E daí por diante, parecia que não queria que ninguém tivesse informação. Ela contará sobre a briga que teve com o então noivo ao saber que ele havia escondido que o magnata iria operar. A Kiara demonstrará certeza de que foi o Ari quem mandou eliminar o empresário. A gente ficou sabendo que combinou no hospital para só darem notícias para ele. Só por isso é que ele conseguiu ficar sozinho com meu pai, quando ele ainda estava anestesiado, e induzi ele a falar onde guardava as folhas assinadas. Como meu pai não partiu dessa para melhor no acidente, ele foi por aí. O delegado dirá que o Moretti também tinha motivos suficientes para querer o magnata eliminado de maneira definitiva, mas a Kiara continuará acusando o ex-marido. Quem ia se dar bem com meu pai partindo dessa para melhor era o Ari. O caso com esse Moretti, essa história da licitação, isso já está resolvido. A polícia já sabe que ele é o culpado. Não ia adiantar nada ele mandar acabar com meu pai. Porém, será com esse comentário que a verdade virá à tona. A Kiara, durante o depoimento contra o Ari, sairá de lá com muito mais informação do que quando entrou. Na conversa com o delegado, ela descobrirá que o Moretti se desentendeu com o magnata por causa de uma noiva. A revelação será um baque duplo. A Patricinha sequer sabia que o pai já havia sido noivo, quanto mais que essa relação tinha causado tanto estrago. Aliás, ela supunha que o pai havia rompido a sociedade com Moretti devido a questões nos negócios e não a um problema pessoal. O fato é que a descoberta deixará a jovem mais próxima do segredo sobre sua mãe. O delegado falará para Kiara. Os ressentimentos às vezes falam mais alto do que o bom senso. Essa história da noiva, da traição, soltará o homem da lei quase que sem querer. A moça ficará chocada. Noiva? Que noiva? Perguntará ela. O delegado ficará sem jeito, mas soltará mais uma revelação bombástica. A noiva do seu pai, a que causou o rompimento entre os dois. A Kiara continuará demonstrando choque. O delegado fingirá se tratar de um boato e continuará o depoimento. Além disso, a Leonor descobrirá que o chefe nunca teve negócios na cidade onde a suposta mãe da Kiara morava. Intrigada, a Kiara mandará uma carta para a empresa em que a mulher inventada supostamente trabalhava, e o cerco das mentiras do magnata vão se fechar cada vez mais.
E quando a Kiara decidir pressionar o pai, perguntando sobre a Débora, o magnata ficará sem reação, não sabendo mais como esconder toda a verdade da filha. Ainda tem muita coisa por vir, como a Bia pegando Otto com a boca na botija e o Ari desmascarando o pai da Kiara. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continua assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, viu? Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Travessia, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Kiara merece achar alguém que a ame de verdade? Ou a Kiara merece ficar sozinha? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostaria que a Cidália terminasse a trama ao lado do pai da Kiara. Sim ou não? Eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com os detalhes sobre a novela Travessia. O Ari vai usar a Kiara para dar uma nova punhalada no ex-sogro. O Crápula vai sussurrar o nome da Débora no ouvido da ex-mulher, que estará investigando quem foi a mulher responsável pelo rompimento da sociedade e da amizade entre o pai dela e o Moretti. A influenciadora prestará seu depoimento sobre o atentado contra o empresário. O delegado, sem querer, contará que o executivo e o Moretti brigaram por causa de uma ex-noiva. A jovem ficará cismada com a informação. Ela perguntará sobre a Débora para a Dina, que dirá não trabalhar com o patrão na época. Já a Guida mentirá que nunca ouviu falar sobre o namorado ter alguma noiva e sairá de fininho para fugir do assunto e não se comprometer. Desconfiada, a Kiara irá até a construtora confrontar a Cidália e também o pai, para saber mais detalhes sobre essa história. O empresário negará novamente que tivesse uma noiva, e o Ari escutará tudo atrás da porta. Nossa briga foi por atitudes aqui, dentro da empresa. Não teve nada a ver com mulher nenhuma. Negará totalmente o magnata. Seu pai não tinha nem namorada nessa época. Saía com uma, com outra, me lembro bem, dirá a executiva, tentando acobertar o patrão. Só pensava no shopping. Minha única preocupação nessa época era o shopping. E ele sair da empresa invalidou tudo. Continuará o empresário tentando convencer a filha de todas as formas. A Kiara não acreditará muito, mas decidirá continuar a conversa em outra hora, em casa. Ao sair da sala do pai, o Ari virá por trás e sussurrará no ouvido dela. O nome dela é Débora. É importante lembrar que nessa altura da trama, a Pilar já terá feito várias vítimas pela máfia e a próxima será a delegada Elô. Sem um pingo de dó, a malvada terá eliminado até mesmo seus amigos próximos, que poderiam prejudicar seus negócios de alguma forma. Ela, que não tem escrúpulos, só descansará quando finalmente conseguir o que tanto sonhou, que é o poder e a vontade de se ver superior aos outros. Mas o que a malandra nem imagina é que a Elô já está em seu encalço, prestes a mandá-la diretamente para o Chilindró. Desse modo, disposta a colocar um fim na delegada, a maluca se unirá definitivamente com seu comparsa e com outros bandidos,
para que eles finalmente ataquem a delegada, realizando um sequestro. Porém, o que ela nem imagina é que seu plano sairá por água abaixo, já que um único erro será capaz de destruir tudo, inclusive ela mesma, que terá pensado em tudo, minimamente cada detalhe, mas não contará com a astúcia da Elo. Isso porque, assim que combinar como será feito o golpe de poder, ela avisará os seus comparsas sobre os próximos passos. Eles, que estarão aguardando a liberação da entrada, ficarão no local. É válido lembrar que, como a Elo é uma das mulheres mais influentes de onde mora, e a forma como a Pilar se aproximou dela, dificilmente acabou sendo notada ou sofreu qualquer tipo de desconfiança por parte da mulher da lei, que a tem como honesta até então. Aliás, a Elo jamais imaginaria que ela fosse capaz de tramar coisas terríveis. Ao mesmo tempo que a Pilar seguirá planejando o sequestro da Elo, a delegada começará a encontrar indícios de que sua ex-empregada é uma criminosa. Juntando as peças que a personagem deixou para trás, a ex-mulher do Stênio concluirá que a amiga da Creusa foi a responsável por fazer chantagens com informações que encontrou em seu apartamento. Assim que descobrir que a Pilar mentiu para a Creusa, uma pulga surgirá atrás da orelha da Elo. Mais rápida que a delegada, a Tininha confessará que não confia na personagem misteriosa. Se sentindo culpada por ter levado a bandida até a casa da Elo, a Creusa ainda se surpreenderá ao encontrar uma escuta dentro de um pacote de sal que a vilã tinha lhe dado. Chocada em ter convivido tanto tempo com uma mulher perigosa, a delegada concluirá que a Pilar foi a responsável por chantagear o Moretti e o Stênio, e quem ela acabou acertando com um tiro. Impressionada com a ousadia da criminosa, a Elo decidirá investigar a fundo todos os passos da Pilar, pedindo para que policiais façam até uma varredura no apartamento de seu ex-marido em busca de outras escutas. Com toda essa situação, o Stênio ficará preocupado com a delegada, sabendo que ela é o principal foco da organização criminosa que o sequestrou no passado. O Stênio, inclusive, será o único que terá certeza de que a Pilar está aprontando algo muito grande com a máfia e que a malvada poderá ser, sim, a responsável por uma atitude drástica contra Elo. Antes desse acontecimento problemático ocorrer, é importante lembrar que o mocinho Otto relutará muito para aceitar que seu romance com a Brisa já acabou, mesmo estando prestes a se casar com a Bia. Com tantos reencontros, o mocinho ficará cada vez mais confuso. Desesperado, ele pedirá ajuda ao professor Dante e revelará que não consegue entender o que está sentindo. Eu não esqueci a Brisa. Você sabe que ela sempre foi a paixão da minha vida e sei lá, parece que esse sentimento todo estava dormindo dentro de mim e despertou com ela agora, sabe? Ao mesmo tempo eu amo a Bia, eu não tenho a menor dúvida disso. E para mim seria insuportável perder o que eu tenho com ela. Revelará o rapaz confuso. Sem saber o que fazer, o Dante dirá para o rapaz que é compreensível que ele esteja confuso, mas deixará claro que apenas o Otto é capaz de tomar uma decisão a respeito disso, pois precisa analisar com qual das duas ele está disposto a passar o resto da vida junto. Nessa hora, o Otto completará. Foi muito difícil ver de novo aqueles olhos lindos me pedindo ajuda e me olhando com amor, mesmo que a gente não esteja mais junto, sabe?
Foi muito difícil e, ao mesmo tempo, foi a melhor coisa do mundo, concluirá ele emocionado. Assim, os dias passarão e cada vez mais o público acompanhará a retomada desse romance entre os dois, com uma aproximação crescente. Por outro lado, depois de passear com Tonho e sofrer com a resistência do filho, a Brisa desabafará justamente com o Otto. Sensibilizado, o hacker tentará consolar a ex-namorada. Movidos pela paixão, os dois não conseguem conter o impulso e quase se beijam. Eles são interrompidos pela chegada da Bia e por muito pouco não são flagrados. Perdida, a Brisa contará como está sendo difícil se readaptar desde que perdeu a guarda do Tonho e foi acusada de ter sequestrado o próprio filho, revelando ainda ter medo de tudo, mas que o seu maior desejo é voltar a ser feliz com o Tonho ao seu lado. É como se eu tivesse reencarnado em uma vida nova, desconhecida, onde todas as minhas referências desapareceram. Até a relação com meu filho, que é a coisa mais importante para mim, vai ter que ser recriada, comentará ela quase aos prantos. Sem saber o que fazer para conter a tristeza e o choro da Brisa, o Otto a abraçará. Quando os olhos dos dois se cruzarem, eles se aproximam, cedendo à paixão, e os lábios quase se tocam. Mas, nesse exato momento, um ruído na porta da casa faz com que os dois se afastem assustados. É a Bia, que chega sem imaginar o que estava acontecendo e fica surpresa com a presença da ex de seu noivo. Percebendo a tristeza dela, a Bia perguntará se aconteceu alguma coisa e o Otto tentará explicar. A Brisa está chateada. Ela foi buscar o Tonho para eles saírem com o cachorro e o menino fez pouco de onda, não queria ir. Mas o clima ficará bastante pesado entre todos eles, com o Otto cada vez mais confuso. E agora? Como é que vai ficar a relação do Otto e da Brisa? Pois é, a Brisa infelizmente enfrentará uma fase difícil e que jamais imaginou que passaria por isso. Isso porque há um agravante. O Ari prometeu que destruiria a vida da ex e armará mais uma para alcançar seu objetivo, principalmente depois da denúncia da mocinha para a polícia contra ele. O Otto vai até a casa da Brisa para tentar demovê-la da ideia de ir para Mandacaru definitivamente, já que não há mais nada para ela no Rio. Em seguida, eles vão sair juntos e é aí que o Otto levará a Brisa para casa. Durante o encontro, os dois não conseguem mais segurar o sentimento e se beijam apaixonados. O casal só se desprende quando ouve a voz da Bia. Tudo começa quando o Ari vê o Otto e a Brisa conversando no local, sem saber como evitar o que sentem um pelo outro. Rapidamente ele chamará a Bia como quem não quer nada e diz que ouviu o noivo da moça chamar por ela em casa. A jovem vai chegar preocupada, momento em que flagrará a dupla traição. Com isso, o Ari consegue enfim acabar com o possível casamento do Otto e destruir a amizade e o amor que as mulheres estavam criando. Ao ver a Bia arrasada com a cena, a Brisa tentará explicar o que aconteceu. O Otto também tentará falar com a noiva, mas já será tarde demais. A Bia sai correndo aos prantos e os dois vão atrás dela. Quem se mostra vencedor é justamente o Ari, que esboça um sorriso triunfante. Nervosa depois de ter flagrado Otto beijando a Brisa, a Bia vai correndo e, chegando em casa, joga as roupas em uma mala. E aí, pessoal? Você está gostando da novela? Sim ou não?
Está ansioso por essas cenas? Me conta aqui embaixo nos comentários a sua opinião que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!